Será o fim do mini pilar? Bom, o mini pilar, esse componente que a gente utiliza para próteses múltiplas parafusadas, que está no mercado há muito tempo, a gente acaba quase que não olhando muitas limitações nele. No entanto, quando a gente começa a ver um novo produto, um novo material que está chegando no mercado, a gente começa a ver que o mini pilar tem algumas limitações e a gente convive com elas e talvez a gente nem questione as limitações do mini pilar. Hoje, nesse vídeo, eu vou mostrar para você o componente W48. Está sendo muito falado, muitas pessoas perguntando sobre ele, e ele, de fato, ele tem uma ideia, uma proposta muito revolucionária no sentido de substituir o mini pilar. Porque ele também, entre outras indicações, ele tem indicação para próteses múltiplas parafusadas. E a prótese múltipla parafusada é o componente que você precisa para as próteses do tipo protocolo. Logicamente, você pode fazer outras próteses, né, próteses múltiplas, mas o que a gente vê uma indicação muito grande, a gente vê muitos casos sendo feitos, são que as próteses do tipo protocolo. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre as próteses do tipo protocolo, a gente tem um curso chamado PROS, Protocolo Sem Segredos, que vai te mostrar o protocolo desde o início até o final, a conclusão da parte protética. Isso em outro vídeo a gente vai conversar um pouquinho mais, tá bom? Eu sou o professor Rafael Silva e você está no canal Implante de A a Z. Nosso objetivo é mostrar algum material, produto ou serviço e você da sua casa avaliar se é bom. E hoje o assunto é o componente W48. Vamos começar, pessoal. Então, essa imagem que vocês estão vendo é do nosso tão usado mini pilar. Então o mini pilar inicialmente reto, né? Depois a gente veio com os mini pilares angulados, que nos ajudam bastante. No entanto, o mini pilar angulado, ele é um componente que ele tem uma dificuldade maior de assertividade. Às vezes você abre mão disso quando você tem uma falha em posicionamento de implante ou até mesmo quando você precisa ganhar, né, a área do polígono de ROI, e tem vídeo aqui no canal explicando sobre angulação de implantes. Às vezes você precisa colocar o mini pilar angular. O mini pilar, como ele basicamente quase que não tem concorrência, né, quando eu falo dos componentes protéticos que mais tem no mercado, que poderiam ser para próteses múltiplas parafusadas, a gente vai pegar o quê? O mini pilar, o micro mini pilar, que ele é um mini pilar adaptado para poucas dimensões interoclusais, e o multifuncional. Então, basicamente, esses aqui são os componentes que a gente mais pensaria em próteses múltiplas, tá? Então, essa empresa chamada World Bio, ela é uma empresa brasileira e ela desenvolveu e patenteou esse componente, que é o W48, tá? Então, ele é um intermediário protético, ele é exclusivamente para conexões do tipo cone Morse, não tem ele para hexágono externo, hexágono interno, perilobular. Então, basicamente, o que? Este componente ele vai conectar a um implante de conexão cone Morse. Pessoal, antes de a gente seguir esse slide, eu quero pedir para você se inscreva no canal, clique no sino de notificações, deixe algum comentário e se você está gostando do vídeo, deixe algum joinha aí e alguma sugestão também para um próximo vídeo, tá bom? Então, pessoal, ó, essa imagem da direita, vocês estão vendo o nosso mini pilar, tá? Então, o mini pilar, ele tem vídeo no canal falando só sobre o mini pilar. O Arthur depois vai colocar aqui. Você entra lá, assiste sobre o mini pilar, porque ele é o que é mais usado hoje. Então o mini pilar ele tem um diâmetro de 4,8, tá? Então começa aí. Por que é o W48? Bom, W é porque o nome da empresa é World Bio, né? Então o W vem do nome da empresa, e 48 é por quê? Porque ele também, quando ele está concluído este caso, o diâmetro ele vai ficar 4,8. Eu já vou explicar no próximo slide por conta disso, tá? A altura de transmucoso. O mini pilar ele tem as alturas de transmucoso. Basicamente o quê? 0,8, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Tem empresas com até 5,5, tá? O W48 ele tem basicamente os mesmos comprimentos de transmucoso. 0,8, 1,5, 2,5, 3,5 e 4,5, tá? Então o princípio de utilização e de seleção é o mesmo do mini pilar. Ele tem essa esfera, tá? E o equador da esfera, quer dizer, o diâmetro maior da esfera é de 4,5. Para cima deste 4,5 eu tenho mais de 2 milímetros. Então imagine que essa esfera, o raio dela dá um pouco mais, o raio dela vai ser de 2,25, né? Só que em cima tem o espaço para o parafuso. Então a peça, o componente que eu vou colocar, ele vai se posicionar levemente acima do equador. Então, quando eu começo a ver isso, eu começo a observar que é uma conexão do tipo Morse, certo? Quando eu vejo o mini pilar tem uma base de assentamento. O W48 não, ele é uma conexão do tipo Morse. Então, imagina que essa esfera vai ter um imbricamento do componente sobre essa esfera.
tá? Outra coisa muito interessante para falar sobre o W48 é a questão de divergência. Quando você angula implantes, ou às vezes implantes mal posicionados, ou não é nem mal posicionado, é onde tinha osso para colocar, o W48 ele aceita essa divergência de 60 graus. Bom, quando você pensa em mini pilar, você fala de 20 graus, são 3 vezes mais, tá? Então, do meu ponto de vista, a marca ela tem os mini pilares angulados, tá? Só que se você pensar exclusivamente na biomecânica, na questão de você adaptar essa peça, 60 graus, pessoal, só se você errar muito o componente, tá? Eu acho que o implante angulado, o componente angulado do W48, somente se você tiver dificuldade com a chave, porque às vezes o parafuso ele vai ser tão para distal que é melhor você usar um angulado para você melhorar essa questão da inserção do parafuso de estabilização, tá? Então, ó, além do W48, a empresa tem o W35. Imagine que é o quê? Ao invés de você sair do W48, você diminui esse diâmetro. É como se fosse o micro mini pilar. Por quê? Aquelas regiões que você tem menos espaço, então você diminui o tamanho deste componente, tá? Então, este micro mini pilar, que aqui nesse caso a gente vai ver o W35, ele tem, isso aqui é uma exclusividade, a possibilidade de você usar ele angulado também, tá bom? Então, a gente vai falar basicamente sobre o W48, mas entenda que muito do que eu tô falando do W48 vai se aplicar ao W35, que ele vai ser um paralelo com o micro mini pilar, tá? Então, o mini pilar, eu tenho essa base de assentamento, olha ali, ó, tá? Qual que é, quando você trabalha com o mini pilar, você desparafusou o componente, ele já solta na hora, ele não tem nenhum tipo de imbricamento, o mini pilar. Então, como essa base de assentamento ela é grande, qualquer lugar que esse componente ele toque antes da base de assentamento, ele não consegue ter o vedamento, tá? A gente sabe que próteses bem conectadas, componentes bem assentados, eles têm uma média de 10 microns de distância, de gap. Sabe quanto que mede uma bactéria em média? 1 micron. Então imagina que você vai passar por uma porta de 12 metros. Um componente bem assentado. Como a base é muito grande, qualquer lugar que tocar primeiro, você já não consegue encostar a outra parte. Então a gente tem uma dificuldade com selamento dentro dos mini pilares. Eu já vou mostrar uma imagem para você que vai te mostrar bem claro sobre isso, tá? O W48, ele vai ter um imbricamento do tipo Morse. Então, como é uma esfera, imagina que esse componente ele vai vir e vai abraçar, ele vai vedar mais. Este componente ele vai ficar levemente acima do equador. Olha ali, tá vendo que o equador está 4,5, ele está levemente acima. E este componente ele vai medir mais 0,15. Então, se eu botar 0,15 aqui, 0,15 dá 0,3 mais 4,5 vai ficar o quê? 4,8. Por isso, W48. Você conseguiu entender? Quando eu assento a peça no W48, este componente, o que vai sobrar de cada lado, né, ou nas extremidades, vai ser, a soma deles vai ser 0,3. 0,3 mais 4,5 vai virar 4,8. Vai ficar o mesmo diâmetro do mini pilar e por isso que o nome é o W por causa da World Bio e 48 porque ele vai ter um diâmetro aí de 4,8, tá? Então, pessoal, ó, isso aqui é uma imagem clássica que a gente vê demais, né? Você coloca o mini pilar e o mini pilar, quando você vai tirar o mini pilar, você tem um odor na região, você vê que entrou placa nessa área, né? Isso aqui é um caso um pouco extremo, tá? Mas sempre você vê alguma placa que entrou ali, formando ali dentro. Por quê? Porque o mini pilar ele tem essa dificuldade de vedamento. Voltando a falar, quando você bota o componente, se ele pegar levemente de um lado, ele não vai assentar do outro. Principalmente quando você vai assentar as peças definitivas, quando você vai utilizar porcelanas que você tem menos maleabilidade, às vezes você está no acrílico, na barra metálica, quando você pressiona, existe uma movimentação dessa estrutura e você melhora o assentamento. Na zircônia você não consegue isso. Então esse imbricamento ele é 3,7 vezes maior do que o mini pilar. Então essa forma de vedamento biológico, ele é muito superior ao mini pilar. Tá? Eu quero olhar, tá? Eu quero te falar assim, ó, esses números que eu estou colocando, essas informações, são obtidas pela World Bio, né? Então eu não tive a oportunidade de trabalhar com esse tipo de componente, mas a proposta, né, o que a gente está vendo aqui, são números que de fato despertam muita curiosidade para que você possa reabilitar com eles, tá? Outra coisa interessante é o espaço interoclusal, tá? O mini pilar, eu preciso de um espaço interoclusal de 6 milímetros e
o W48 de até 4 milímetros, tá? Quando você vê a seleção do W48, ele vai ser o que? O equador protético, essa região que você está vendo de 4.5. Quando você instala o implante, quando você instala o componente no implante, do começo do componente até este equador de 4.5 é o espaço transmucoso. Então imagina que sempre a conta que você vai fazer para a seleção, o equador, esse 4.5 que você está vendo, deve estar no nível gengival, tá bom? Outra coisa, pessoal, chave de instalação. No mini pilar eu tenho essa chave hexagonal, tá? Eu coloco sobre o implante e faço o aperto. No W48 eu tenho sobre esse componente tanto as roscas para o parafuso de assentamento, quanto também eu tenho um espaço, não sei se vocês estão vendo, ó, triangular. Tá vendo o espaço triangular ali, ó? Este espaço triangular, você vai colocar esta chave que também é triangular para fazer o aperto, tá? Quando você, este aperto, você vai estabilizar o seu componente e o mini pilar você vai estabilizar com hexágono externo, com um formato hexagonal, tá? Este aqui é o parafuso protético, né? O parafuso de assentamento. Ele é um parafuso instalado com a chave 1.3 quadrada, tá? Que essa daí você já conhece. E ele é um parafuso mais robusto, ele tem 2.5 de diâmetro, então é um parafuso bem volumoso. Por conta disso, você consegue dar um travamento maior, você consegue travar ele com aproximadamente 30 newtons, diferente do mini pilar, que a indicação vai variar um pouco de empresa, de 15 a 20 newtons, então você tende a ter um aperto maior. Por que que isso? Eu acredito que a empresa optou por um parafuso mais robusto com torque maior. Por quê? Porque você precisa ter um estudo para ativação do Morse. É igual você instalar um implante Cone Morse, você não dá o torque correto. Quando você não dá o torque correto, você não tem o assentamento da peça, tá? Então, muito provavelmente, essa robustez do parafuso, ela vem de encontro com a necessidade da peça ativar essa possibilidade do Morse nesta relação, tá? Existe o W48 angulado? Sim, mas eu volto a falar o que eu falei lá no início. Eu utilizaria o angulado. Eu não usei o W48, tá? Mas assim, 60 graus de divergência, eu não consigo imaginar uma situação que eu precisaria usar no angulado. Eu acho que talvez o angulado ele fosse mais indicado para quando você tem dificuldade para a instalação do parafuso. Às vezes esse implante está tão lá atrás, né? O eixo de inserção do parafuso está tão distalizado, você tem dificuldade com as chaves. Então, aí eu pensaria num angulado. Aí o angulado, como a gente sempre vê, né? Tem um parafuso passante, hexagonal de 1.2, esse torque um pouco abaixo também, mas é o que se espera. Da mesma forma que o mini pilar, você também tem os parafusos passantes, tá? Então, quando você sai do reto e vai para o angulado, você deixa de ter um W48 maciço, que é o que a gente mais preconiza, para ter um W48 com parafuso passante, tá? E relembrando, né, o W48 ele não tem hexágono externo, conexão com hexágono externo e nem com hexágono interno. A conexão dele é voltada para o Cone Morse, tá? Essa aqui, pessoal, é um pouco do catálogo deles dos componentes, né? A sequência dos componentes. Lembrar como ele tem essa proposta de uma relação Cone Morse. Então, imagina que este componente que ele vai sobre o W48, ele não deve ir ao forno, né? Porque senão você vai alterar essa precisão. Então, ele vai funcionar quase como que um T-base. Então, imagina assim, você vai fazer a peça e você vai deixar um espaço dentro da peça para você colocar o T-base, né? Então, esse T-base, tem vídeo aqui no canal explicando o princípio do T-base. Então, você vai deixar ele pronto e você vai colocar esse T-base de forma que ele esteja íntegro ainda para essa relação ela ficar o melhor possível, tá? Então aqui tem uma série de chaves, né, componentes, e a compatibilidade do W48. Então o W48 tem compatibilidade com o Cone Morse 11,5, que é o que a gente mais vê no mercado, né? É a grande tendência do mercado. Tem compatibilidade com o 16 graus Gram Morse, o 16 graus SW. Também tem compatibilidade com os angulados. Aqui tudo a mesma coisa. Então quando você olha, voltando aqui, né? W48 115. O que quer dizer 115? 11,5. Então é o Cone Morse 11,5. Quando você vê W48 160, quer dizer 16 graus. Então esse 16 graus lembra que sim e neo dente é diferente do 16 graus de cada uma, tá? Aí, pessoal, aqui tem um caso, tá? Esse aqui tá dentro do site da World Bio, com o caso do Dr. Alan Costa.
um caso de protocolo, tá? Então veja que nesse quadro aqui bem interessante, né, você vê que os dois implantes distais estão angulados e mesmo assim foram utilizados componentes retos, né? Então a gente vê uma gengiva bem saudável. Relembrando, né, o equador protético sempre vai ser o nível gengival, é a altura desse equador da esfera, e a gente vê um quadro aí aparentemente bem bonito, né, bem aceitável, tá bom? E também, como ele, lá no começo ele fala assim, ó, W48 múltiplo, o que quer dizer? Ele tem a possibilidade também, eu acho que a empresa cada vez vai reforçar mais isso, de você utilizar ele de forma unitária também, tá bom? Aqui tem um pequeno caso aqui também nesse formato. Pessoal, vamos terminar por aqui o vídeo, espero ter esclarecido para você. Esses números que eu coloquei são os números que eu obtive com a própria WorldBio, né? E eu não tive a oportunidade de trabalhar com esse componente. A ideia, né? Os conceitos que a gente mostrou aqui, eu acho que é muito interessante, eu acho que vale a pena a gente investigar mais. E às vezes a gente olha assim, puxa, eu sou tão feliz com o mini pilar, né? Eu falo que eu sou muito feliz com o mini pilar. O método PROS, que é o protocolo sem segredos, ele é baseado em cima do mini pilar. Eu me faz lembrar um pouco do período que eu trabalhava com hexágono externo. Quando eu trabalhava com hexágono externo, eu achava que para que de cone Morse, né? Então eu questionava colegas que faziam cone Morse, para que esse HE vai tão bem? Depois você começa a operar com cone Morse, você vê que você virou a página, né? Então eu acho que vale a pena a gente ter bastante atenção, né, com esse tipo de conexão. Hoje é uma patente, tá? Então não fique imaginando que outras marcas vão ter o W48, mas a gente espera assim que haja uma cambialidade, já tem, mas que talvez fique mais comum, né, ou mais próximo do nosso dia a dia, um tipo de componente igual a esse, tá bom? Pessoal, espero ter esclarecido. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Espero que você tenha gostado. Um abraço, Deus te abençoe e até a próxima.